Queria voltar com a doutora Ariane. Quando a gente trouxe aqui um pouco do panorama na Europa, nos Estados Unidos, a Ariane falou sobre planejamento, né? Sobre como se planejar, se antecipar, pode estar fazendo a diferença nos casos e no trato da pandemia em diferentes países, não é? E aí, quando a gente pensa em planejamento, a gente fala da necessidade de ter uma vacina, mas não basta ter a vacina, é preciso haver vacinação. E para ter vacinação, precisa ter seringas e agulhas. E é uma discussão que a gente está tendo aqui no Brasil nesse momento. Ainda. Pois é, ainda, né? Sobre termos, itens, elementos que são essenciais para que haja vacinação, além de pessoas que vão até os postos se vacinar, né? Precisa ter adesão da população. Esse é um outro elemento fundamental para que uma vacinação funcione. Eu ia complementar a pergunta da Sheila falando, Ariane, passando a palavra para você, porque muito se falou da vacina, só que a vacina a gente já sabia que várias estavam sendo estudadas, que várias estavam sendo cogitadas, e que a vacina, todas elas, dependeriam de seringa e agulha, como dependemos lá no início dos respiradores. A gente não aprendeu a lição, né? O planejamento ainda não entrou na nossa rotina, apesar das experiências anteriores, né? Eu vou pedir para a Ariane retomar, porque agora sim o seu áudio foi aberto para a gente, Ariane. Isso, desculpa, tinha mutado o microfone. Mas é até difícil comentar esse assunto sem ficar muito entristecida, porque assim, a gente não precisava estar reinventando a roda, sabe? A gente está sendo pego de surpresas por coisas que a gente já sabia que existiam, sabe? Que outros países fizeram assim, a gente já fez isso no Brasil antes, a gente já tem estrutura, a gente tem especialistas, a gente tem a mão de obra preparada, os centros de distribuição, tem tudo. E ainda assim a gente está esbarrando nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades. Então, assim, é igual vocês colocaram, vocês falaram tudo, sabe? Assim, a gente já sabia que a gente ia precisar de agulha, de vidro, e quando a gente vê a diferença tratamento para questões como, por exemplo, com a vacina, como foi com a cloroquina, assim, é difícil comentar, tá, de uma maneira educada, porque assim, claramente tem uma agenda ali, tem uma preferência por, assim, estão usando isso de palanque político, e quem está sofrendo é a população, é a gente que poderia tá dando os primeiros passos para acabar com essa pandemia, e ao invés disso, o que a gente está vendo é só a deterioração da situação, é só uma piora, como falaram, provavelmente os meses mais tristes estão vindo ao nosso encontro. Então, é muito triste, na verdade, é muito triste ver que a gente está ficando para trás e está se tornando vítima de problemas de planejamento e de gestão.